Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós resolveremos um exercício aplicando os conceitos vistos sobre o efeito da espessura das pás no triângulo de velocidades de uma máquina de fluxo. Nós vamos resolver esse exercício que diz que uma instalação de bombeamento opera na captação de água bombeando 453 metros cúbicos por hora. A bomba tem um rotor com diâmetros de entrada e de saída de 200 e 400 milímetros, respectivamente. A altura do rotor é de 40 milímetros na entrada e na saída de 20 milímetros. Os ângulos construtivos das pás na entrada e saída são 18 graus e 25 minutos e 20 graus, respectivamente. O coeficiente de estrangulamento do rotor na entrada é de 0,815. Considerando a seção transversal constante, determine o valor da componente absoluta na direção tangencial na saída do rotor e o valor do ângulo formado entre a velocidade absoluta e a velocidade tangencial do rotor. Nós vamos começar então com a determinação da projeção da velocidade absoluta no eixo U, que é simplesmente CU5. Aqui nós temos à esquerda aquele esqueminha genérico que a gente sempre tem usado. Só para relembrar, essa linha aqui, essa curva seria o diâmetro de entrada, o diâmetro de saída do rotor, o sentido de rotação e o triângulo de velocidades na entrada e o triângulo de velocidades na saída. Só para ficar bastante claro o que nós queremos nesse exercício, é encontrar essa componente aqui, CU5, que é a projeção de C5 no eixo U. Então nós temos esse triângulo na saída, nós queremos essa componente. E lembrando aqui do triângulo tradicional da entrada para máquinas de fluxo como bombas e ventiladores, lembrando que o ângulo alfa, ou seja, o ângulo entre C4 e U4, é 90 graus. Logo, a projeção de C4 em U4 é igual a zero. A partir então do triângulo de velocidades na entrada, como a gente já tem esse ângulo aqui conhecido, a gente vai calcular a vazão para obter essa componente C4, que é igual a CM4. Como a projeção CU4 é igual a zero, a projeção no plano meridiano coincide com o próprio valor da velocidade absoluta. Então, C4 é igual a CM4. E como o exercício também não deu a rotação do rotor, e sim a vazão, então nós vamos lançar mão dessa equação para obter a velocidade. Então, nós temos, a partir da velocidade da vazão, nós podemos calcular a vazão como A4 vezes a CM4, que é igual a C4, como eu já disse. A área para esse rotor é o fator de estrangulamento na entrada, vezes πd, que seria o perímetro, vezes a altura da pá, que é o B4. Então, lançando os valores aqui fornecidos no exercício, o fator de estrangulamento 0,815, π 0,2 o diâmetro, B4 40 milímetros na entrada. Nós obtemos uma área de 0,02048 metros quadrados. Lançando os valores aqui nessa relação, isolando o CM4, nós temos 453 metros cúbicos por hora. Então, para transformar por segundo, basta dividir por 3.600 e dividir pela área. Nós estamos jogando essa área aqui para dividir. A gente acha um CM4 igual a 6,14 metros por segundo. Calculado CM4, a gente pode, como já dissemos, igualar CM4 a C4. E a partir do triângulo retângulo aqui, a gente pode escrever que tangente de beta4, que é esse ângulo, é igual a C4 sobre o 4. A gente vai obter o U4 aqui, isolando o 4, dividindo o C4 pela tangente do ângulo, nós obtemos 18,44 metros por segundo. Lembrando também que o 4 é o produto entre a velocidade angular e o raio. Nesse caso, o raio do diâmetro interno, o raio do bordo de entrada. Então, isolando o ômega aqui, a gente tem 18,44 dividido pelo raio, uma vez que o diâmetro é 200 milímetros, nós temos 184,4 radianos por segundo de velocidade angular, ou 1.760 RPM. Continuando aqui, a gente pode escrever que CM4 é igual a C4. Por quê? Porque as áreas de passagem, as áreas transversais de escoamento são iguais. Apesar da altura ser
o dobro uma da outra, o diâmetro também é o dobro um do outro. Então uma coisa vai compensar a outra. Se as áreas transversais do escoamento são iguais e a conservação da massa é uma realidade, naturalmente nós podemos concluir que a velocidade vai ser constante. Então cm4 é igual a cm5. Como nós já calculamos o cm4 anteriormente, nós temos então o cm5. E aí a gente vai aplicar de novo a relação do triângulo retângulo nesse diâmetro, nesse lado aqui do triângulo, escrevendo que tangente de β5 é o cm5, que é a projeção de C5 no plano meridiano, no eixo meridiano, dividido por WU5, que é a projeção da velocidade relativa no eixo U. Com isso, lembrando que o β5 é igual a 20 graus, cm5 é igual a cm4, que é 6,14 metros por segundo, a gente calcula WU5 igual a 18,87. Em seguida, nós vamos calcular a velocidade tangencial em 5. Então, a velocidade tangencial é a rotação vezes o raio. Nós já obtivemos a rotação na etapa anterior. Basta multiplicar pelo raio. Nós obtemos aqui, então, 36,88 metros por segundo. O que nós queremos é CU5. Lembrando que CU5 é U5 menos W5. Então, a gente acabou de calcular o U5, que é 36,88, e o WU5 nós também já obtivemos, que é 18,87. Fazendo simplesmente essa diferença, nós temos o valor de 18,01 metros por segundo, obtendo então, dessa forma, a projeção da velocidade absoluta no eixo U na saída do rotor. E a segunda etapa do exercício é determinar o ângulo entre a velocidade absoluta e a velocidade tangencial, ou simplesmente α5. A gente tem aqui essa dimensão, que é cm5, e temos também o CU5 que acabamos de calcular. Então é simplesmente a tangente de α5 é cm5 sobre CU5. 6,14 sobre 18,01, nós obtemos uma tangente igual a 0,34. Se a gente calcular o arco tangente de 0,34, nós vamos chegar no valor de 18,83 graus. Com esse exercício, então, nós conseguimos aplicar o fator de estrangulamento, que é aquele que considera o efeito da espessura das pás sobre o escoamento. Eu espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. E eu espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.